Meus queridos e amados, quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João. Desde o domingo passado estamos pregando um pouco aqui no Evangelho de João, falando sobre a última semana de vida de Jesus. A última semana de Jesus ali em Jerusalém. E alguns fatos nós destacamos. Aqui de manhã já falamos sobre o Jesus ressurreto, Jesus vivo, aparecendo pela primeira vez ali aos apóstolos e dando a eles 3 palavras poderosas e abençoadas. E agora queremos continuar falando sobre este encontro de Jesus com os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Evangelho de João, capítulo 21. João 21, de 1 a 14. João 21, de 1 a 14. Os irmãos estão notando que nós não estamos mais projetando o texto por 2 motivos. Primeiro, porque há divergência, o texto que vem pela internet é um texto atualizado, do qual nós descartamos. E o segundo motivo é para que os irmãos abram a Bíblia mesmo. João 21, de 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Quero pensar com os irmãos sobre o tema com Ele novamente. Com Ele novamente. Notem os irmãos que Pedro termina o texto dizendo: essa foi a 3ª vez que ele esteve com eles. Meus irmãos, a realidade da ressurreição de Cristo se faz notória, e de manhã nós citamos aqui alguns fatos, algumas observações históricas que provam que Jesus de fato ressuscitou, que não foi um mito,
que não foi uma ficção, que não foi o produto da imaginação dos discípulos. Então aqui, João nos relata sobre essa terceira vez. Na primeira vez, pregamos de manhã, Jesus falou com eles, 3 palavras. Na segunda vez, Jesus também chega onde eles estavam reunidos. E aí a incredulidade de Tomé, que não estava presente. E aí diz que uma semana depois daquela primeira vez, aconteceu essa segunda vez, quando Tomé não estava presente na primeira. Aí na segunda vez, uma semana depois, Jesus se apresenta a eles novamente e diz: paz seja convosco. E ali estava, e aquela experiência com Tomé, e então Tomé toca nas mãos de Jesus, toca do seu lado, o lado que foi ferido, e então Tomé finalmente se rende à fé e declara Jesus como o seu Senhor e o seu Deus. E aqui então chegamos a esse terceiro encontro com Ele novamente. Terceiro encontro com Ele novamente. E esse encontro aqui é diferente. Aqueles 2 primeiros encontros, eles estavam reunidos. Eles estavam fechados, amedrontados do que poderia acontecer com eles depois da morte de Jesus. Mas aqui nesse terceiro encontro, algo inusitado, algo diferente, né? Nós temos a narrativa, João está narrando, e João diz assim que Pedro, Simão, juntamente com ele, João e mais outros 5, né? Toma a iniciativa Pedro, e aí Pedro resolve. Você já viu situação na vida que às vezes a pessoa dá um passo à frente, e quando tem que dar o próximo passo, é arriscado, e aí ela fica na dúvida, vou ou não vou? E eu digo sempre na vida do crente, quando o crente chega nesse ponto, do vou ou não vou, já não vai. A dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. O diabo coloca a dúvida desde o paraíso, desde o início de todas as coisas, que o diabo colocou dúvidas na cabeça da mulher, dúvidas na cabeça do homem. Será? Será que é assim mesmo? Então, irmãos, é o perigo. O perigo está quando vem a dúvida no outro passo, quando esse é direcionado por Deus. E aqui nós temos então eles, depois de terem estado os 3 anos com Jesus, fazendo estágio direto, né? Tempo integral com Jesus, depois dos fatos de Jesus ter morto, ressuscitou, apareceu 2 vezes, ainda assim Pedro, quando é para dar o passo à frente, Pedro dá o passo para trás. Vou pescar. Esse vou pescar representa um retrocesso. E a palavra de Deus nos diz que Deus não se agrada no retrocesso. Quando o crente retroage, Deus não se agrada. Olhemos para o exemplo do povo de Deus, de Israel, lá no deserto. Quando o povo de Israel se encontrou no deserto, diante das dificuldades, primeiro diante do mar, exército de Faraó, deserto, e diante da dificuldade, o povo se viu num beco sem saída, e quando se viu no beco sem saída, o povo se vê acuado, e quando se vê acuado, o povo resolve olhar para trás, em vez de olhar para frente, o povo olha para trás, e olhando para trás, o povo joga na cara de Moisés: Moisés, estava tudo tão bom. Meus irmãos, quantas vezes eu já escutei pessoa que recebe Jesus, pessoa que se converte, pessoa que vem para os pés do Senhor, e aí passado algum tempo eu vou visitar como pastor, e quantas vezes eu já escutei a pessoa dizer: ah, pastor, depois que me converti o caldo entornou, a coisa ficou difícil, parece que eu entrei num beco sem saída, a coisa piorou. E eu digo, eu não me assusto quando a coisa piora. Quando a coisa piora é porque melhora.
Quando a coisa piora, é porque melhora. Porque quando a coisa piora, nós vamos mais para os pés do Senhor. Quando a coisa piora, nossa fé é testada. E a coisa piora, meus irmãos, e vou dar uma notícia, e vai piorar mais. A coisa sempre piora, porque a dificuldade nos lança para Deus. E a dificuldade prova a nossa fé. Se você está aqui porque gosta de uma igreja, se você está aqui porque participa de uma religião, se você está aqui porque é uma tradição, se você está aqui porque gosta de estar com os irmãos, se você está aqui porque é melhor do que estar em casa, tudo isso é provado quando a dificuldade se apresenta diante de nós. Porque quando vem a dificuldade, ou cremos ou não cremos. Então veja, esse vou pescar de Pedro significa voltar atrás, o que desagrada a Deus. Meus irmãos, Deus não se agrada dos que retrocedem. E digo mais, não insista em reabrir um ciclo que já se encerrou. A vida da gente é feita de ciclos. E às vezes, irmãos, um ciclo na vida da gente se encerra. E aí, às vezes, a gente quer retroagir. A gente quer voltar lá para reabrir aquele ciclo que já está encerrado. Eu acompanho isso ali no trabalho, né? Ali no trabalho a gente lida com estagiários. E estagiários, a cada 2 anos, no máximo, o ciclo encerra. E eu vejo que alguns deles não conseguem encerrar o ciclo. E aí, depois que o tempo termina, depois que o ciclo se fechou, aí aquela pessoa vai lá visitar, vai lá tomar café, passa por lá por perto, estaciona o carro lá perto, dá um jeitinho de passar por lá. Já tem alguns colegas veteranos de trabalho que estão aí pendurando de fato as chuteiras, alguns com 40 anos de casa, 50 anos de casa. E aí a pessoa some, desaparece, e a gente não vê mais notícia. Eu falei, esse deu uma virada de chave. Uma das virtudes do ser humano, uma das virtudes que a gente tem na vida, é quando a gente reconhece um ciclo que se fechou. Eu tive o meu primeiro ministério em São Paulo, lá no ano de 1990 até 97. Foi um momento, 23 anos de idade, começando no ministério, o auge, aquela coisa toda. Construímos a igreja. Eu era pastor, servente de pedreiro, evangelista, dava estudo, pintava e bordava, ia para lá, vinha para cá. É aquela coisa. Depois de 7 anos, o ciclo se fechou. E aí, um tempo antes, 6 meses antes, eu disse para os irmãos, daqui a 6 meses eu vou embora. E aí eu recebi comissão, recebi os diáconos, recebi conversário, horário. O ciclo se fechou. Quando o ciclo se fecha, a gente tem que fechar, trancar e partir para frente. Partir para o novo ciclo. Eu tenho muitas alegrias quando me lembro daquele povo. Até hoje, quando vou lá, é muita alegria. Mas eu não sou saudosista de querer estar lá de novo. E hoje, quase 40 anos depois, eu não penso mais que eu aguente ser, posso até ajudar aqui, né, irmão? Dá uma mãozinha, mas eu não aguento mais abrir alicerces, ser ajudante de pedreiro de manhã no sábado, dar estudo no sábado à tarde, pregar no domingo, e trabalhar a semana toda. São ciclos que se fecham, ciclos que se renovam, e a gente precisa enxergar os ciclos de Deus, irmãos. Estou falando aqui de ciclos do Senhor, na minha vida, na sua vida. Então, Pedro precisava compreender
Pedro precisava vivenciar, cair a ficha, de que aquele ciclo de pescador de peixes acabou, encerrou, ponto final. Mas Pedro ainda não compreendia essas coisas. E aí Pedro volta, insiste em pescar, passa a noite inteira batucando com a rede. E diz o texto que eles nada pegaram. Eu creio que não existe nada mais desestimulante para pescadores profissionais passarem uma noite inteira sem pegar absolutamente nada. Compreenda, irmãos. Talvez Pedro não se atentou para o sinal de Deus. Atente-se para os sinais de Deus à sua volta. Deus dá sinais claros na vida da gente, quando Ele está fechando certos ciclos na nossa caminhada, e abrindo outros. Então, Deus fechou um ciclo. É um ciclo de mais de 400 anos no Egito. Deus estava fechando aquilo, e dizendo para o povo: chega, agora é um novo tempo. E Moisés disse para o povo: esses egípcios que vocês viram aí, vocês nunca mais verão, porque eles vão morrer afogados aí, e vão ficar para trás. Esqueça! Mas o povo insistia no deserto, em ficar lembrando de panelas cheias de pepino, de tempero, de cebola, de coisa. Ai, quanta comida boa tinha no Egito. E talvez por um momento Pedro aqui vacila o pé, e diz assim: vou pescar, vamos voltar à ocupação. O que é que nós vamos fazer? Não é? O que vamos fazer agora? Vamos fazer o que a gente fazia antes. Vamos pescar. Meus irmãos, compreenda quando um ciclo se fecha. E feche de vez. Se abra para o novo de Deus. Para o novo tempo de Deus. Às vezes na fé, às vezes na igreja, a gente fica preso a um saudosismo. Existem coisas boas do passado? Sim. Quantas recordações boas do passado. Mas entenda que o ciclo passado se fechou. Gerações que se foram. Eu olho para a liderança hoje da nossa convenção batista brasileira. Está vivo ainda o nosso último dos grandes heróis aí, pastor Irlando Pereira de Azevedo, 93 anos de idade. Mas eu vi com muita alegria, a alegria nos olhos do pastor Irlande, quando ele estava ali presente na posse do atual pastor Rafael, com 32 anos de idade. Olha a diferença, 60 anos. Provavelmente a idade de um neto de pastor Irlande. Sábio é aquele que sabe reconhecer: eu participei de um ciclo, mas louvado seja Deus, porque agora começa um novo ciclo, um novo tempo, com novos desafios, com novas coisas de Deus para a vida da gente. Era isso que Pedro precisava reconhecer. Veja, no primeiro encontro Jesus falou. No segundo encontro Jesus falou. No terceiro encontro, Jesus agiu. E falou menos e agiu mais. E eu quero destacar aqui três coisas neste novo encontro com Ele. Nessa ação de Jesus diante dos seus discípulos, 3 atitudes. Primeira atitude é o cuidado do bom pastor. Porque Jesus, quando se apresenta ali, diz o texto que era às margens do mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré. 3 nomes para o mesmo lugar. E esse mar da Galileia, esse mar de Tiberíades, esse lago de Genezaré, ele descia até desaguar lá embaixo, no Mar Morto. E Jesus várias vezes esteve ali às margens dele. E agora Jesus mais uma vez está nesse cenário.
E nesse cenário, Jesus chega de mansinho. Jesus chega silenciosamente, irmãos. Jesus não faz alardes. Jesus não faz barulhos. Jesus não toca trombetas. A sua presença é mansa. A sua presença é suave. A sua presença muitas vezes é silenciosa. E silenciosamente Jesus está ali na praia, observando a atitude dos discípulos. Enquanto eles vão pescar, Jesus está aqui na retaguarda, como alguém que está lá, cuidando das suas ovelhas. Muitas vezes você não vai ouvir a voz dele, nem barulho nenhum. Às vezes você não vai ouvir nenhuma manifestação barulhenta e sobrenatural. Mas Jesus está lá, no silêncio, na quietude, observando a mim e a você, cuidando de mim e de você, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Enquanto eles estavam trabalhando lá, na cabeça deles, trabalhando no ofício, Jesus estava cuidando deles, cá na praia. Jesus está cuidando de você. Não pense que Ele descuida. Em nenhum momento Ele descuida. Mesmo naqueles momentos que você não sente a presença. Mas eu não sinto. Não importa que não sente. A presença de Jesus não depende dos nossos sentimentos. A presença de Jesus não depende em nada de nós. Simplesmente Ele está lá. Enquanto você se distrai com os seus afazeres, seja o trabalho braçal, seja o trabalho mental, e seja o trabalho com os dedos, enquanto você está ali distraído, focado no seu trabalho, Ele está lá. Silenciosamente, Jesus está lá, observando você, cuidando de você. Ele não pestaneja. O guarda de Israel não dorme, nem pisca. Então, nesse terceiro episódio, quando eles estão com Ele novamente, Ele está lá cuidando como bom pastor. Segundo, o bom pastor que cuida, o bom pastor que olha, o bom pastor que observa, é o bom pastor que intervém na hora certa. Interessante o trabalho do salva-vidas, não é? Salva-vidas fica calmo, sereno e tranquilo. Mesmo quando alguém começa a se debater, ele não sai desesperado. Ele sai, sim, com pressa, mas calmo, sereno, tranquilo, focado. Quando o médico do SAMU é acionado, que vem, os paramédicos, enquanto está todo mundo ali apavorado, todo mundo só falta sufocar a pessoa e acabar de matar, em volta, os profissionais chegam calmos, serenos e tranquilos e focados naquilo que eles precisam fazer. Enquanto eles estavam se debatendo com a pesca, Jesus observando tudo aquilo. E agora Jesus intervém. Quero dizer para você que Jesus está pronto a intervir. Jesus está sempre pronto para intervir. E Jesus começa a sua intervenção com uma palavra poderosa. Recebe de Jesus uma palavra poderosa na sua vida hoje à noite. Você precisa de intervenção, recebe de Jesus uma palavra poderosa. Naquele momento, a intervenção sobrenatural de Jesus foi olhando para eles, se debatendo na pesca. E Jesus diz assim: meus filhos, joga a rede do outro lado. Escute a voz de Jesus.
Busque a intervenção de Jesus. Deixa Ele intervir onde precisa na sua vida. Porque onde Ele põe a mão, a coisa vai. Onde Ele põe a mão, existe a cura, existe transformação, existe libertação, existe mudança. E aqui, aquele momento de desesperança foi transformado através da palavra e do poder de Jesus. Você acredita no poder de Jesus? Então veja na sua vida o que precisa dessa palavra de Jesus. E sabe como é que você vai dizer essa palavra de Jesus? Diga assim: em nome de Jesus, eu creio que esta coisa vai mudar. Em nome de Jesus, eu creio que essa realidade vai se transformar. Porque neste nome há poder. Poder no nome de Jesus. É por isso que nós cremos num Cristo ressurreto, irmãos. Morto não tem poder para ir à beira da praia. Morto não tem poder para dizer, muda de direção que vai dar certo. Mas o Cristo ressurreto diz, muda, meus filhos, joga a rede para cá, que vai acontecer. E a coisa aconteceu. 153 peixes grandes. João tem o capricho de contar e registrar. 153 peixes grandes. É por isso que eles não estavam dando conta do recado. Eles não estavam se aguentando com aquela rede de tanto peixe. Acredito que houve um momento que Jesus deu ordem para o mar e disse, agora chega, porque senão eles não vão conseguir. Você acredita que Jesus pode fazer isso também na vida da gente? Está remando, está jogando a rede está voltando vazia. Creia na intervenção de Jesus. Ore a Ele e diga, Senhor, faz com que apareça peixe nessa rede, Senhor. Mas creia. Neste terceiro encontro, com Ele novamente, há a intervenção sobrenatural do bom pastor. Terceiro e último, com Ele novamente, há a provisão do bom pastor. Ah, como esse texto termina de uma maneira tão afável. Porque quando eles caem em si, e aí o discípulo que Jesus amava, João, Pedro afoito, mas João, sempre cauteloso e afável. João diz assim, Pedro, acorda, Pedro. Quem está ali é ele, Pedro. Olha a voz dele, Pedro, é ele. E diz o texto que Pedro caiu a ficha. E aí o Pedro, como sempre, né, impetuoso, já vem nadando logo. Enquanto os demais vêm no barco, Pedro adianta o passo. E diz que quando eles chegam à beira da praia, Jesus fez fogueira. Jesus assou peixe. Jesus preparou pão, irmãos. Isso me emociona, porque Jesus é a nossa provisão. Enquanto nós estamos muitas vezes nos batendo para lá, para cá, para aqui, para colar, saímos do foco da missão, recuamos, Jesus está lá, nos observando, intervindo, e enquanto nós estamos nos batendo, Ele está preparando o peixe, Ele está preparando o pão, Ele está preparando a mesa para te dar o alimento. Como Jesus é bom, como Jesus é bom. Às vezes a pessoa perde o trabalho, por exemplo, e aí começa a falar, Senhor, como é que vai ser?
Como é que vai ser agora, Deus? E enquanto a gente está se batendo, Jesus está lá assando o peixe. Jesus está lá preparando o pão. Jesus está lá sendo a nossa provisão. O cuidado de Jesus nos mínimos detalhes. E quando eles chegam, Jesus fala assim: olha, separa aí mais uns peixinhos desse aí. Separa. Você quer um churrasqueiro desse no seu churrasco? Que tal? Que tal um cozinheiro desse na sua cozinha? Que tal Jesus na sua vida, no seu lar? Que tal Jesus preparando as coisas para você? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor. Isso é cuidado. Isso é como Jesus trata. Isso é como Jesus lida com a gente. Não é? Hoje de manhã eu falei sobre perdão. Ele diz que a gente deve perdoar se quiser ser perdoado. Jesus sara, Jesus trata, Jesus cuida, Jesus perdoa. Jesus não pergunta se a sua cozinha está bagunçada ou se não está. Ele não pergunta se a churrasqueira tem brasa ou se não tem. Ele não pergunta se as coisas estão preparadas, enfeitadas, maquiadas. Não importa para ele ficar entrando em casa maquiada. Jesus entra na casa mesmo rústica, mesmo sem preparo. E ali sem nenhum preparo, ele prepara tudo. Basta que a gente deixe tudo nas mãos dele. Ele prepara tudo. Bom pastor. É o bom pastor que provê. É a provisão. Com ele novamente, irmãos. E agora, aqui nessa noite, quero desafiar você a estar com ele novamente. Eu não sei quando você esteve com ele, mas quero desafiá-lo a estar com ele novamente. Amanhã começa um novo ciclo, uma nova semana, um novo dia. E quando o dia amanhece, eu digo: Senhor, eu quero estar com o Senhor novamente. Me acompanha, Deus, me acompanha, Jesus, no meu trabalho, Senhor. Deus, o Senhor sabe que estão armando contra mim, o Senhor sabe o que está acontecendo no trabalho, o Senhor sabe o que está acontecendo no lar, Senhor, o Senhor sabe dos conflitos que eu estou vivendo, Senhor, mas eu quero estar com o Senhor novamente. E eu quero terminar essa mensagem, irmãos, dizendo que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou, e isso nós temos plena convicção, não porque somos iludidos, não porque somos lunáticos, nós temos convicção de que Cristo está vivo, porque Ele está conosco novamente. Nós sentimos a presença dEle, nós sentimos o poder dEle, a intervenção sobrenatural, o cuidado dEle, preparando tudo o que nós precisamos. Isso não é uma ilusão, isso é a realidade da fé, daqueles que acreditam num Cristo que ressuscitou, num Cristo histórico, num Cristo real, num Cristo que vem, que ama, que muda a realidade das coisas. Cristo que fala no primeiro encontro, Cristo que fala no segundo encontro, Cristo que age no terceiro encontro. Cristo que mostra que Ele está ali, totalmente ali, ressurreto, na presença dos seus discípulos. E porque Ele esteve ali, Ele também está aqui. Porque eles estiveram com Ele novamente, eu também quero estar com Ele novamente. Vamos orar? Senhor, nós queremos muito estar contigo de novo. Jesus, a Tua presença é real na nossa vida. Sei que o Senhor está aqui nessa noite. Como é bom estar com o Senhor novamente, Jesus. E amanhã novamente. E depois de amanhã novamente. Nós queremos sempre estar contigo novamente, Jesus. E mais do que isso, Senhor, eu quero clamar ao Senhor nesta noite.
na vida de meus irmãos, Senhor Jesus, onde precisa da tua intervenção, nós clamamos, nós oramos, nós buscamos nesta noite, Senhor. A rede está vazia, Jesus, a rede está vazia, mas enche ela de peixe, Senhor, tu podes, enche essa rede de peixe, porque tu podes, Senhor. Ah, Jesus, tu sabes qual é a rede que precisa de peixe. Tu sabes onde que tu precisas assar o peixe. E eu te peço, Senhor, assa o peixe nessa casa, assa o peixe nessa vida, Senhor. Nós carecemos de ti, Jesus. Nós carecemos da tua provisão. Visita a vida de meus irmãos, Senhor, visita, Senhor. Nós queremos estar com o Senhor novamente e experimentar o teu poder na nossa vida, Senhor. Faze isso, meu Jesus, porque creio que tu vives para sempre, e tu reinas para todo sempre. Por isso te adoramos, e a ti oramos nesta noite. É no teu precioso e poderoso nome que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão. Se a rede está vazia, não fica se debatendo, não. Busca Ele. Peça a Ele. Né? Você precisa de churrasco lá, de peixe assado, fala com Ele. Fala com Ele. Ele faz churrasco, Ele assa peixe. E Ele traz pão, porque Ele é o Senhor da nossa provisão.